você andou tendo umas tristezas na vida, é isso? Tive. No ano passado, em setembro do ano passado, a minha irmã se matou. E foi um momento muito difícil para mim. Nossa. E desde então, eu comecei a perceber em mim algumas coisas desajustadas. E em julho, eu estava pousando em Fortaleza para um evento muito grande, um evento que reúne mais de 300 mil pessoas. É o Rock in Rio da música católica, que se chama Aleluia. E quando eu pousei, eu comecei a ter uns sintomas desagradáveis. E aquilo foi evoluindo. E eu tive uma semana extremamente sofrida. E aí desencadeou ali uma síndrome do pânico. Eu já tinha tido há 2 anos, mas dessa vez foi muito pior. Eu fiquei praticamente um mês sem querer sair de casa, com medo de tudo, das pessoas, das situações. Horrível. Não desejo a ninguém. Meu Deus, que tristeza. Muito ruim. E aí teve que se medicar e tudo? Sim, fiquei medicado durante 2 meses e meio. Eu quis... Claro, na fase aguda, Leda, você não tem escolha. Você tem que tomar remédio. Porque o pânico é uma situação de muito pavor. Que você não tem... Não adianta. Eu me via, por exemplo, às vezes eu escondia debaixo da cama, imagina isso. E eu era consciente de que eu estava me escondendo debaixo da cama. Não era uma coisa que eu fazia sem consciência. Mas eu não tinha uma gestão deste medo. Eu não era capaz de dizer a mim mesmo, Fábio, o que é isso? Você é um homem de 46 anos, tendo um comportamento... Não há motivo para ter medo aqui, essas pessoas não vão lhe fazer mal. Não adiantava dizer isso para mim. Eu que sou tão racional, que sempre gostei de me livrar das paixões para poder me ver de forma mais consciente, naquele momento não adiantava esse discurso para mim. O que funcionou a minha vida inteira, de repente nada das fórmulas forte, que existencialmente eu havia encontrado, resolvia. Então eu precisava da medicação. Aí eu custei a sair de casa para poder ir ao psiquiatra. O primeiro psiquiatra me medicou em casa. A medicação não fazia efeito e eu não dormia. Para você ter uma ideia, eu devo ter ficado uns 15 dias praticamente sem dormir, com 1h30 de sono, às vezes 2 no máximo por noite, o que agravava ainda mais o nível de ansiedade. E aí, quando eu me estabilizei, quando eu me senti bem já, por causa da medicação, que eu voltei às minhas atividades, eu senti assim, uma vontade muito grande de fazer um enfrentamento da situação sem o remédio. Eu perguntei à médica, ela disse que nós poderíamos experimentar diminuir, porque sabe quando você percebe que não é você? Quando você está bem, mas não é você ainda? E eu fiquei com medo de me acostumar com aquele novo jeito de ser, que é um torpor estranho. Os problemas não lhe importam, sabe? O sofrimento, você olha para ele com uma certa indiferença. E eu sabia que isso era um fruto do remédio em mim. Claro. E eu não queria isso, porque eu acho que a minha melhor parte é justamente o estar à flor da pele, ainda que isso me faça sofrer. Então, eu com a orientação da médica, eu consegui fazer um desmame do medicamento, fui vivendo os desconfortos de não ter mais aquele medicamento, mas ao mesmo tempo fui encontrando um lugar em que eu era proprietário dos meus problemas, mas não era uma relação como estava antes. Antes eu não tinha o problema, os problemas é que me tinham. Então naquele momento eu senti que eu tinha problemas e que eu podia continuar tendo sem precisar usar aqueles medicamentos. Você conseguiu inverter o jogo. Eu levo, em todo lugar está ali, né? A urgência. Porque há situações que quando vem o pavor, tem que usar, não adianta. Mas graças a Deus eu experimentei isso. Depois do desmame do remédio, experimentei isso umas 3, 4 vezes. Não foi muito frequente não. Hoje eu me sinto bem, graças a Deus. E aí você retomou todas as atividades, porque suas atividades são muitas. Né? Esse é o problema. Na época, a sorte, Leda, que eu tinha me programado umas férias para mim que não seriam em julho. Seria na primeira quinzena de agosto. Eu sofri isso na metade da última semana de julho. Então eu trabalhei com o desconforto durante uns 4, 5 dias. Eu cumpri uma agenda de 4 shows lá no Nordeste, à base de um medicamento improvisado, não era o do pânico ainda.
E depois eu tive esse intervalo de 15 dias, que foi justamente o período mais agudo da crise. E aí saí de casa com muita dificuldade, fui fazer os meus eventos com muita dificuldade, contando com a colaboração da minha equipe, que sempre foi muito solidária comigo, e também com os organizadores de evento, né? Aí eu não conseguia me livrar daquelas situações que me... Porque, na verdade, eu não tenho medo... Qual foi o grande medo que eu tive naquela época? De pessoas. Logo você que é tão assediado, Justamente. O meu medo não foi de outras situações que não essa, era medo de encontrar as pessoas. Era o meu, E as pessoas são pavor. loucas para te encontrar. E aí no aeroporto, você pode imaginar. Não posso imaginar, porque eu já vi. Já Já tentei almoçar com você uma situações. vez em Fortaleza que a gente acabou não almoçando. Isso dentro Foi, do hotel. dentro do hotel, Isso no do restaurante do hotel, não era num restaurante na rua nem nada, né? As pessoas são muito carinhosas e manifestam esse carinho o tempo todo, né? Às vezes é um carinho meio invasivo também, né? E eu acho que neste meu problema em lidar com as pessoas, eu acabei descobrindo que a nossa maior riqueza é também a nossa maior pobreza, né? Porque aquilo que eu mais gosto, que é de gente, de repente se tornou o meu maior obstáculo para continuar vivendo. E eu desejei morrer. O meu pavor era tão agudo, Leda, que a minha vontade de morrer era o tempo todo. Eu não pensava em outra coisa, porque eu queria aliviar aquilo. Era uma única forma que eu enxergava de resolver o problema, né? Aí nem a fé ajuda. Nada, nessa hora, nada. É um vazio tão profundo que eu acho interessante, porque muita gente me dizia isso, mas como que você, padre, um homem de fé, que fala disso o tempo todo? Pois é, a vulnerabilidade humana, ela não... Transcende. Ela transcende, justamente. Eu não tenho como. Claro, onde é que entrou o homem de fé? Eu acho que no momento em que eu decidi me desmamar dos remédios. Retirar não a dependência, porque não era uma dependência ainda, mas retirar aquele vínculo. Aqueles produtos... Aí sim, porque como é que eu compreendo Logo o processo? você que tem uma alimentação tão saudável, uma vida tão regrada, né? Porque como é que eu compreendo o processo de Deus em mim? Fortalecendo-me nas minhas questões humanas, né? Eu nunca acreditei num Deus absolutamente sobrenatural, o tempo todo me provocando milagres. Não, Deus não passa por esse caminho para mim. Não tive necessidade deste Deus milagreiro. Nunca me vi sendo um portador deste Deus negociador de graças. Não gosto disso, não acredito que seja assim. O Deus que eu encontro em Jesus é justamente um Deus que me fortalece para eu ser humano. Ele não me fez anjo, ele não me fez outra coisa senão um ser humano. Ele reforça o ser humano. Justamente. Então eu preciso, na minha adesão ao que é sagrado, eu fortaleço as minhas virtudes. Da mesma forma como eu também sou livre para alimentar o meu diabólico, que vai reforçar os meus defeitos. Então, naquele momento, eu escutei muita gente me perguntando isso e eu não sabia responder. Por que naquele momento a minha fé não me segurava? Quem me segurou naquele momento foram os medicamentos. Porque as minhas convicções religiosas estavam em desordem. É uma desordem química do seu Você não tem autoridade sobre o que você sente. E eu passei a ter muito respeito pelos que se matam. Inclusive, fiz uma meia-culpa em relação à minha irmã. Porque sempre que ela dizia isso, eu interpretava como alguém que queria chamar a atenção. E não é assim, não. Às vezes as pessoas não estão querendo chamar a atenção. Elas estão querendo resolver os seus problemas. Então, passei a interpretar diferente, sabe? Esses pedidos de socorro. Me humanizou muito mais. Tanto é que quando eu precisei enfrentar, porque eu não tive tempo, eu não cheguei em tempo do sepultamento da minha irmã. Então, quando eu precisei no outro dia ir ao cemitério, eu ainda não tinha passado por tudo isso. Mas eu senti que ali começou a puxar, sabe, a abrir a caixa de Pandora de muita coisa que estava guardada dentro de mim, que dizia respeito à minha relação familiar, que não é fácil para você, não é fácil para ninguém. A obrigatoriedade do sangue é um peso. E
não basta ser irmão, não basta ter o mesmo sangue, não basta ser filho dele, ser filho dela, não adianta. Isso não segura. O que nos segura é o vínculo. E pode ser que você tenha um vínculo com uma pessoa estranha que você nunca teve com um familiar. E enxergar isso sem culpa me fez muito bem. Mas, ao mesmo tempo, eu puxei o fio do novelo de todos os conflitos. Porque eu não tenho dúvida de que aquela crise, ela estava intimamente ligada à minha relação familiar. Que de repente me deu desespero, sabe? Eu fiquei com medo das pessoas. Mas as primeiras pessoas que eu tive medo foram os meus familiares.